A família Almeida sempre sonhou com uma vida nova no campo. A casa, comprada por um preço irresistível, parecia perfeita, espaçosa, silenciosa e rodeada por uma natureza calma. No entanto, na primeira noite, algo incomodou Mariana, a filha mais velha. Ao olhar pela janela do quarto, percebeu que a vista do pomar que vira de manhã havia desaparecido. No lugar, um campo seco e estéril se estendia até o horizonte. Pensou estar sonhando, mas ao piscar os olhos, a visão continuava. Desceu para contar aos pais, mas eles riram, atribuindo ao cansaço da mudança. Ainda assim, Mariana sentiu que havia algo profundamente errado. Na segunda noite, foi a vez de Lucas, o filho mais novo, perceber a diferença. Ao abrir a janela, viu uma floresta escura, com árvores tão altas que bloqueavam a lua. Mas na manhã seguinte, ao voltar, tudo havia sumido. Apenas o campo aberto estava lá. Intrigados, os pais foram conferir, mas encontraram apenas a paisagem normal da fazenda. À noite, porém, ao caminharem pela casa, perceberam que cada janela mostrava algo diferente. Uma dava para o mar revolto, outra para um cemitério antigo e uma, para a surpresa de todos, refletia apenas escuridão, como se abrisse para o nada. Com o passar dos dias, os acontecimentos se tornaram mais estranhos. Portas que antes davam para a cozinha, agora levavam ao porão. A escada, certa noite, parecia mais longa do que deveria, fazendo-os perder a noção de tempo até chegarem ao andar superior. Mariana jurou ter ouvido a casa respirar. Um som baixo, ritmado, como pulmões enchendo e esvaziando de ar. O pai tentou acalmar a família dizendo que eram apenas estalos da madeira antiga. Mas a cada noite, a sensação de que estavam dentro de algo vivo se tornava impossível de ignorar. Numa noite chuvosa, Lucas saiu do quarto para beber água e encontrou um corredor que nunca existira antes. Longo, estreito, iluminado apenas por uma luz fraca no final. Ele o seguiu, mas quanto mais andava, mais distante a luz parecia. Depois de minutos caminhando, o corredor se fechou abruptamente e quando ele se virou para voltar, não havia mais nada atrás dele. O garoto gritou. Os pais o encontraram deitado no chão da sala, inconsciente. Quando despertou, disse que o corredor não queria que ele saísse. As mudanças se intensificaram. As paredes tremiam levemente, como se a casa estivesse se ajustando, se esticando e encolhendo. Portas se fechavam sozinhas e reabriam em locais diferentes. Mariana deixou sua mochila sobre o sofá, mas ao procurá-la, encontrou-a dentro de um quarto que ninguém lembrava de existir. O pai, desesperado, tentou marcar o chão com tinta vermelha para identificar os cômodos. Mas, na manhã seguinte, as marcas haviam se deslocado com as paredes, como se a casa tivesse reorganizado seu corpo durante a noite. No banheiro, a mãe encontrou algo perturbador. O espelho não refletia mais nada. Apenas uma escuridão densa, profunda, que parecia observá-la de volta. Ao estender a mão, jura ter sentido um toque frio, vindo de dentro do vidro. No mesmo instante, o espelho rachou, emitindo um som agudo que ecoou por toda a casa. As rachaduras formavam linhas que lembravam um mapa, como se indicassem passagens secretas escondidas nas paredes. Seguindo os traços, chegaram a uma porta que nunca tinham visto antes. Atrás da porta, havia um salão amplo e vazio, com o chão pulsando como carne viva. No centro, uma massa orgânica, coberta por veias, batia como um coração. Cada batida fazia as paredes tremerem e os móveis vibrarem. O pai tentou se aproximar, mas a casa reagiu, fechando portas e janelas violentamente, como se não quisesse ser confrontada. Lucas chorava, dizendo que a casa estava com fome. A família percebeu tarde demais que não tinham comprado uma casa comum, mas sim uma criatura viva, faminta e consciente. Naquela noite, a escada da casa se transformou. Seus degraus se abriram como dentes, rangendo a cada passo.
Quando o pai tentou descer, foi engolido pela escuridão, gritando enquanto desaparecia. A família tentou correr, mas as portas se fechavam antes que pudessem alcançá-las. Mariana agarrou o irmão e a mãe, e juntas perceberam que estavam presas em uma prisão viva, um organismo que se alimentava daqueles que ousavam habitar em seu interior. A cada instante, os cômodos se estreitavam, como se quisessem esmagá-los. Restava apenas um cômodo acessível, o quarto de Mariana. Mas ao entrarem, perceberam que ele havia se transformado em um espaço sem teto, sem chão visível, apenas um vazio infinito. As janelas mostravam lugares que não existiam. Desertos vermelhos, mares de ossos, céus preenchidos por olhos gigantes que piscavam em uníssono. A mãe, desesperada, foi puxada por uma dessas janelas, desaparecendo em silêncio. Mariana e Lucas se abraçaram, ouvindo a casa sussurrar em vozes múltiplas. Vocês pertencem a mim. A última noite chegou. Mariana acordou e percebeu que sua cama estava no meio da sala, mas a sala agora ficava no topo de um penhasco, com um abismo se estendendo em todas as direções. Não havia mais portas, apenas janelas que levavam para destinos impossíveis. Lucas estava ao lado dela, pálido, sem forças. Então a casa falou, sua voz ecoando por todas as paredes. Vocês são parte de mim agora. O chão se abriu e ambos foram engolidos. Essa foi apenas uma das histórias sombrias de Luzes das Trevas. Quer descobrir mais casas que escondem segredos impossíveis? Então inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Mas cuidado, algumas portas nunca deveriam ser abertas.